Página, por favor. 17 de junho. Aprenda a rir de si mesmo. Não leve seus problemas tão a sério. Relaxe e saiba que eu sou Deus com você. Quando você deseja satisfazer minha vontade acima de tudo, a vida se torna menos ameaçadora. Pare de tentar monitorar as atividades que são de minha responsabilidade, aquelas que estão além do seu controle. Liberte-se aceitando os limites do seu território. Rir torna seu fardo mais leve e eleva seu coração até os lares celestiais. Sua risada sobe aos céus e se mistura às melodias angelicais de louvor. Assim como pais que se deleitam com a risada dos filhos, eu me deleito ao ouvir meus rebentos rindo. Regozijo-me quando você confia em mim o bastante para aproveitar a vida com leveza. Não ignore a alegria da minha presença, carregando o peso do mundo sobre seus ombros. Em vez disso, tome sobre o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus de infinita bondade, obrigada por mais um evangelho no nosso lar, onde traz luz, onde nos acalma, onde traz felicidade. Que toda essa energia que a gente conseguir irradiar hoje, que sirva para poder chegar até onde precisa, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos orfanatos, onde tem gente precisando, que essa energia consiga envolver aos nossos entes queridos que já se foram, e que a gente consiga estar presente, aproveitar cada ensinamento de hoje, levar para a nossa prática, que a gente consiga ser feliz com a sua palavra, ouvir a sua palavra e nos deixar feliz. Assim seja. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Levanta o dedo. Silvia Leal. Boa tarde. Capítulo 4. Ela caiu numa página bem no meio, assim. Tipo, tá no 12. Posso começar do 12 ou eu volto? Tá dentro do item ressurreição e reencarnação. Pode começar do 12, sim. Então tá, é capítulo 4, item 12. Os teus mortos viverão. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. Esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos, em espírito teria dito, ainda vivem, e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido,
em que ele se torna? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job 14, 10 a 14, segundo a tradução de Sá. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue minha transformação. Quando o homem está morto, vive sempre, findando-se os dias da minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela voltarei novamente. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se possível. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse, saio de casa, mas a ela retornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar, evidentemente, da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte, num intervalo que separa uma existência de outra, e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome da ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se o plano filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados de maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que se encontra na Terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis, e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Ai, Jesus! Sabe que a gente pegou essa passagem no meio? Não sei, me deixou um pouco confusa. E eu tenho a impressão que isso já aconteceu. Uma vez eu li uma passagem no meio também que era sobre ressurreição e reencarnação. Vocês estão lembrados disso? Eu não sei se eu tenho capacidade para comentar isso. Eu não sei se eu entendi o que eu li. Sinceramente, eu entendo a segunda parte, que fala sobre a ressurreição e que diz que isso explica praticamente tudo, né? A gente entende melhor o evangelho quando a gente acredita no princípio que a gente tem várias vidas e várias oportunidades de voltar e de evoluir.
entendo que sem esse princípio seria difícil. Mas eu não sei, se alguém quiser comentar, eu fiquei muito confusa na minha leitura, no que eu pouco que eu entendi. Meu celular até caiu. Ah, alguém quer falar do nosso estudo de hoje? Lívia. Esse texto também, mesmo a gente só leu uma parte dele, mas mesmo ele inteiro eu tenho que ler com bastante calma, porque é meio... Ele é complexo, né? Ao mesmo tempo que ele é simples, vamos assim dizer, ele também é complexo, né? Que fala, né, de ressurreição e reencarnação. E pelo que eu entendo, assim, que ele tenta transmitir aqui para a gente é que ao longo, né, da Bíblia, ao longo do Evangelho, né, de Jesus, a gente tem muitas passagens que nos provam, né, a reencarnação, né? A gente tem aquela, eu acho que é a mais direta de todas, em que Jesus fala diretamente. Eu não sei se ele fala, acho que ele fala para os discípulos, não sei se é exatamente esse cenário, mas ele está falando com alguém e ele fala que Elias veio, né? Mas a gente não deu muita bola para ele, vamos assim dizer, estou falando com as minhas palavras, e logo após veio João Batista, né? Dando a entender que era a mesma pessoa, o mesmo espírito, né? Que veio como Elias e depois reencarnou como João Batista. Então, a gente tem várias partes, né, do Evangelho que retratam isso, né? E tem aqui, tem até uma aqui que eu consegui pegar no iniciozinho, né, dessa parte que está escrita: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, também tem isso, né? Então, ao longo de um estudo bíblico mais aprofundado, né? Se a gente tiver a oportunidade algum dia de fazer, eu creio que a gente vai pegar várias partes assim em que fica bem explícito, né? Essa vida após a morte, né? A reencarnação, né? Então, a partir do momento que Jesus veio, ele veio trazer, né, mais ou menos isso, mas ele não falou de uma forma tão direta, porque acho que as pessoas naquela época, né, não iam entender, né, iam ter aquele certo estranhamento. Até hoje, né, tem pessoas, a maioria das pessoas não acredita, né, em reencarnação, né, e tudo bem também, a gente não tem que colocar, a gente não tem que fazer os outros engolir a nossa doutrina goela abaixo, entendeu? A gente tem que ter o respeito pela crença do outro. E então eu acho que Jesus também, ele quando veio, né, ele quis deixar essas pinceladas, vamos assim dizer, mas ele não podia ser tão explícito também, né? Tanto que ele fala pelas parábolas, né, fazendo sempre analogias, comparações, para que a gente em algum momento entendesse tudo isso. E aí no século XIX, né, a gente vem através da codificação, né, do espiritismo, né, com Kardec, que vem ensinar mais ainda para a gente, né? E através da doutrina espírita, né, desse mundo, né, espiritual, que vem explicar, né, o que é de fato essa reencarnação, né, e como é que ela funciona de uma forma espiritual, de uma forma também mais científica, vamos assim dizer. Então, a gente vê que conforme a humanidade, né, vai evoluindo, as coisas vão acontecendo, vão sendo esclarecidas para a gente, né? Aqui a maioria das crenças, né, acredita na ressurreição, né, que no caso foi o que aconteceu, o que está relatado na Bíblia, né, como aconteceu com Jesus, em que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, né? Mas a gente sabe que a diferença de ressurreição para reencarnação é grande, né? Tem uma diferença, sim, não é a mesma coisa. Então,
são coisas que devem ser muito bem estudadas, né? Não é uma coisa que a gente vai, eu acredito que não é uma coisa que a gente vai sentar e vai estudar e já entendi. É muito mais complexo do que a gente imagina. E acredito que a gente não saiba ainda de tudo, né? Que permeia essas verdades. Então, a gente também não pode falar da ressurreição, que está errado, né? Longe disso. E também quem não acredita na reencarnação também não pode falar que está errado, né? A gente tem que ver por cada ponto de vista, tem que ser estudado, né? E cada uma é abordada de um jeito diferente. Então, eu acho que é mesmo muito estudo. Essa passagem, para mim, é uma das mais... Esse capítulo, né? Capítulo 4, né? Para mim, é um dos mais complicadinhos, assim, esse primeiro momento, né? Desse evangelho. Foi o que eu falei, tem que sentar, tem que estudar com calma, para não falar besteira, né? Para a gente entender o que está acontecendo aqui direitinho. E então acho que é isso. Eu acho que conforme a humanidade vai evoluindo, a gente vai abrindo mais os olhos e entendendo, né, o que é uma coisa, o que é outra, né? É sobre dar tempo também ao tempo, né? E lembrando sempre que Jesus, por mais, né, da sua infinita sabedoria, né, ele sabia que a gente ainda não estava preparado e foi deixando as coisas de pouquinho em pouquinho para a gente, né? Então, vale a pena sempre estudar sobre isso, tanto a ressurreição quanto a reencarnação, para entender as diferenças de cada um. Acho que era isso que eu queria falar. Essa parte que eu gostei mais do texto de hoje foi esse comentário, né, essa parte de Isaías: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Quando ele usa essa palavra viverão no futuro, né, já dá uma dica, né, para quem está atento à leitura, de que porque eles vão voltar, né? E só a reencarnação explica, né, as desigualdades que há no nosso mundo, desigualdades morais, sociais, econômicas, porque uma criancinha nasce com um probleminha, porque alguém tão legal morre e a gente fica sem saber por quê. Enfim, a gente não sabe de nada, né? Mas a reencarnação e tudo é a doutrina, é o que mais completa, assim, para mim, no caso, essa parte que fala, né, de reencarnação. E a ressurreição, ela não, a ciência não tem como, né, a pessoa morrer e viver de novo. A gente sempre fala aqui quando cai essa parte que existem umas doenças que a pessoa fica bem paradinha ali, o coração, não sei o quê, e depois de algumas horas volta. Existem doenças que são assim, mas a ressurreição para nós espíritas não existe, né? Só mesmo a reencarnação, e que explica tanta coisa. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Então, é interessante esse estudo mesmo e é bem complexo, porque existem muitas manipulações, né, energéticas e Jesus era médium de Deus, né? Ele conhece, né, toda a ciência do mais alto. E a gente ainda vai saber, ainda vai ser, vamos dizer assim, a gente ainda vai descobrir muita coisa ainda, né, a respeito da vida espiritual. Mas em relação a isso, né, aqueles que não viverão de novo, é reencarnação, né, que de novo, e também o que a Susana falou, porque, por exemplo, quando ele ressuscitou Lázaro, né, questionam na época, né, do estudo da época, quando Jesus ressuscitou, porque está na Bíblia, né, que ele ressuscitou Lázaro.
E isso é inquestionável, a gente não pode questionar, né? Então, se a gente for trazer para dentro para não derrogar as leis de Deus, né? As leis, como é que um corpo está morto e ele volta, né? Então, falavam que as pessoas daquela época não tomavam banho igual a gente toma, não tinha a mesma higiene que a gente tem. Então, as pessoas fediam mesmo, né? E ele tinha sido machucado, né? Não sei se foi por espada e tal, e ele tinha perdido muito sangue, e aí ele foi, vamos dizer, deram ele como morto, né? Já tinha 4 dias que ele estava dentro da tumba, e Jesus veio, falaram para Jesus, Jesus pediu para abrir a pedra e ressuscitou lá, mas disseram que, na realidade, ele estava cataléptico, né? Cataléptico. Aí você fica assim, ainda tem muita coisa que a gente não sabe, né? Dali, daquelas nuances, mesmo a gente sabendo que não pode derrogar as leis de Deus, mas tem alguma coisa entre alfa e ômega que a gente ainda não conseguiu ainda entender. Por quê? Porque o Lázaro simplesmente não ficou doente, né? Ele foi atacado, ele perdeu muito sangue, então ele pode ter feito um choque hipovolêmico, sei lá o que aconteceu. Jesus foi lá 4 dias depois. Se fosse a gente aqui, a gente conseguiria sobreviver? É tanto entrelinha, né? Que realmente é um convite para a gente estudar esse capítulo e falar e marcar de falar dele depois, bem estudadinho. O que vocês acham? Porque realmente é um convite. Isso aí. Vamos estudar. Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Não? Então, vamos fazer nossa prece. Quem gostaria de fazer a prece final? Luciana, você pode... Lívia levantou a mão. Lívia. Bom, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a nosso amado Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga por ter nos inspirado ao estudo e que o estudo de hoje, né, por mais complexo que seja, possa nos instigar a estudar cada vez mais e a tentar entender, né, essas questões que Jesus deixa para a gente, esses desafios. Que possamos cada vez mais nos sentir instruídos pelo seu Evangelho, sempre querendo exercitá-lo da melhor forma possível, no bem, no amor, na caridade, com resignação, com a nossa fé raciocinada. Enfim, muito obrigada a todos que nos inspiraram e que as nossas águas possam ser fluidificadas de acordo com a carência física e espiritual de cada um, que possamos sair daqui melhores do que chegamos e que possamos sempre sermos luz para nós, sermos luz na vida dos outros que nos cercam, que possamos nos sentir bem, nos sentir tranquilos e ir caminhando para mais uma semana que está chegando ao seu fim também. Muito obrigada, Pai, por tudo. Obrigada a todos, tanto encarnados quanto desencarnados, que estiveram aqui conosco. Assim seja. Assim seja. Vamos fazer a nossa foto? Ah, eles estão tão bonitinhos aqui hoje. Os gatinhos, deixa eu... Olha que bonitinho. Vou tirar a foto assim. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã.